Parashá Shofitim, Deuteronômio 16, 18 a 21, 9. Primeira Aliá, Deuteronômio 16, 18 a 17, 13. Juízes e policiais designarás para ti em cada uma das tuas tribos, em todas as tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá, e julgarão o povo com reto juízo. Não torcerás o juízo, não farás distinção de pessoas e não tomarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte as palavras justas. A justiça, e somente a justiça seguirás, para que vivas e herdes a terra que o Eterno teu Deus te dá. Não plantarás para ti nenhuma asherá nem árvore junto ao altar do Eterno teu Deus, que farás para ti. E não levantarás para ti metzavá, porque o Eterno teu Deus odeia. Não sacrificarás ao Eterno teu Deus boi ou cordeiro que tenha defeito ou qualquer imperfeição, porque isto é uma abominação ao Eterno teu Deus. Quando for achado no meio de ti, numa das tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá, homem ou mulher que fizer o que é mal aos olhos do Eterno teu Deus por transgredir a sua aliança, e tiver ido e servido a outros deuses, e tiver se prostrado a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a qualquer astro do exército dos céus, o que não ordenei, e se isso te for denunciado e ouvires, então indagarás bem, e eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, farás conduzir à porta da cidade aquele homem ou aquela mulher que cometeram esta má coisa. Seja ao homem ou à mulher, os apedrejará e morrerão. Por depoimento de 2 testemunhas ou de 3 testemunhas, será morto aquele que deve morrer. Não será morto por depoimento de 1 testemunha. A mão das testemunhas será primeiro contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. E assim exterminarás o mal do meio de ti. Quando alguma lei te for desconhecida em juízo, se um sangue for puro ou impuro, se uma casa for justa ou injusta, se uma chaga for pura ou impura, ou se surgirem causas que provoquem divergências de opiniões em tuas cidades, levantar-te-ás e subirás ao lugar que escolher o Eterno teu Deus. E virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e indagarás, e te anunciarão a sentença do juízo. E farás conforme o mandado da palavra que te anunciarem no lugar que escolher o Eterno, e cuidarás de fazer de acordo com tudo o que te ensinarem. Conforme o mandado da lei que te ensinarem e conforme o juízo que te disserem, farás. Não te desviarás da sentença que te anunciarem nem para a direita e nem para a esquerda. E o homem que o fizer com malícia, para não ouvir o sacerdote que está ali para servir ao Eterno teu Deus ou ao juiz, o tal homem morrerá, e eliminarás o mal de Israel. E todo o povo escutará e temerá, e não mais procederão mal. Segunda Aliá, Deuteronômio 17, 14 a 20. Quando fores à terra que o Eterno teu Deus te dá, e a herdares e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, como fazem todas as nações que estão ao redor de mim, poderás certamente pôr sobre ti o rei que escolher o Eterno teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um homem estranho, que não seja teu irmão. Somente não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Eterno vos tem dito, nunca mais voltareis a este lugar. E não multiplicará para si mulheres, para que não se desvie o seu coração, e prata e ouro não multiplicará muito para si. E quando se sentar sobre o trono de seu reino, escreverá para si o traslado desta lei num livro, diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer ao Eterno seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, e esses estatutos, para cumpri-los, a fim de que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se desvie dos mandamentos, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que prolongues os dias de seu reinado, ele e seus filhos no meio de Israel. Terceira Aliá,
Deuteronômio 18, de 1 a 5. Os sacerdotes levitas de toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel. Das ofertas queimadas do Eterno e da sua herança comerão, mas herança não terão no meio de seus irmãos. O Eterno é a sua herança, como ele lhes tem dito. E este será o direito dos sacerdotes sobre o povo. Os que oferecem sacrifício, seja boi ou cordeiro, darão ao sacerdote a espádua, as queixadas junto com a língua e o bucho. As primícias de teu grão, de teu mosto e de teu azeite e a primícia da tosquia de tuas ovelhas darás a ele. Pois a ele escolheu o Eterno teu Deus de todas as tribos para servir em nome do Eterno, ele e seus filhos para todos os dias. Quarta aliá. Deuteronômio 18, 6 a 13. E quando vier o sacerdote, o qual descende da tribo de Levi, de alguma das tuas cidades de todo Israel onde ele habita, e vier com todo o desejo de sua alma ao lugar que escolheu o Eterno, e servir em nome do Eterno seu Deus, como todos os seus irmãos sacerdotes levitas que servem ali diante do Eterno, igual porção receberão todos, exceto a parte dos patrimônios paternos que pertencem aos sacerdotes que já estão. Quando tu fores à terra que o Eterno teu Deus te dá, não aprenderás a fazer segundo as abominações daquelas nações. Não se achará entre ti quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem agoureiro, nem prognosticador, nem adivinho, nem feiticeiro, nem encantador de animais, nem necromante ou iedonita, nem quem consulte os mortos, porque abominável é ao Eterno todo aquele que faz estas coisas. E por causa destas abominações, o Eterno teu Deus os desterra de diante de ti. Sê confiante nele, e então estarás com o Eterno teu Deus. Quinta aliá. Deuteronômio 18, 14 a 19, 13. Porque estas nações que hás de herdar ouvem os prognosticadores e os agoureiros, mas quanto a ti, o Eterno teu Deus não te permitiu tal coisa. Profeta do meio de ti, dentre os teus irmãos como sou eu, te fará surgir o Eterno, a ele ouvireis. Conforme tudo o que pediste ao Eterno teu Deus em Horebe, quando o povo estava reunido, dizendo: não voltarei a ouvir a voz do Eterno meu Deus, e a este fogo grande não vereis mais, para que não morra? E disse-me o Eterno: falaram bem no que disseram, profeta farei surgir no meio de seus irmãos, como tu és, e porei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E qualquer homem que não ouvir as minhas palavras que eu lhe falar em meu nome, eu lhe pedirei contas. Mas o profeta que propositadamente falar alguma coisa em meu nome que não lhe ordenei falar, ou que falar em nome de outros deuses, este profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conheceremos a coisa que o Eterno não a falou? Quando falar o profeta em nome do Eterno e a coisa não se cumprir e não suceder, esta é a coisa que o Eterno não falou. Propositadamente a falou o profeta. Não o temerás. Quando exterminar o Eterno teu Deus as nações, cuja terra o Eterno teu Deus te dá, e as herdares e habitares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra que o Eterno teu Deus te dá para herdá-la. Prepararás o caminho e dividirás em 3 partes a área da tua terra que te fará herdar o Eterno teu Deus, e isto será para que todo homicida fuja para ali. E este é o caso do homicida que poderá fugir para lá e viver. Aquele que ferir seu companheiro sem saber, e a quem não odiava nem de ontem nem de anteontem, e aquele que for com seu companheiro na floresta para cortar lenha, e resvalar a sua mão com o machado que ia cortar a lenha, saltar o ferro do cabo e encontrar o seu próximo e este morrer, ele fugirá a uma dessas cidades e viverá, para que não suceda que o vingador do sangue persiga o homicida quando se inflamar seu coração, e o alcance por ser cumprido o caminho e o fira de morte. E ele não era merecedor de morte, visto que não o odiava, nem de ontem, nem de anteontem. Portanto, eu te ordeno, dizendo: 3 cidades separarás.
E quando aumentar o Eterno teu Deus as tuas fronteiras, como jurou a teus pais, e te dar toda a terra que disse que daria a teus pais, quando guardares todos estes mandamentos que eu te ordeno hoje para cumpri-los, amando ao Eterno teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além dessas 3, para que não seja derramado sangue inocente no meio da tua terra que o Eterno teu Deus te dá por herança, e não haja sangue sobre ti. E quando um homem odiar seu companheiro, armar-lhe cilada, levantar-se contra ele, o ferir de morte e este morrer, e fugir a uma dessas cidades, os anciãos de sua cidade enviarão e o tirarão dali, e o entregarão na mão do vingador do sangue, e morrerá. Não o olhará com piedade, e vingarás o sangue inocente de Israel, e será bem a ti. Sexta Aliá, Deuteronômio 19, 14 a 29. Não removerás o limite da herança de teu companheiro que fixaram os antecessores, para diminuí-lo na herança que herdares na terra que o Eterno teu Deus te dá para herdar. Não valerá uma testemunha contra um homem por qualquer delito ou por qualquer pecado. Seja qual for o pecado que cometer, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se afirmará a causa. Quando se levantarem testemunhas falsas contra alguém, para testemunhar contra ele falsidade, então os 2 homens que têm o litígio se apresentarão diante do Eterno, diante dos sacerdotes e dos juízes que estiverem naqueles dias. E indagarão os juízes bem, e se forem falsas as testemunhas, e falso testemunharem contra seu irmão, fareis a ele como pensavam fazer a seu irmão, e eliminarás o mal do meio de ti. E os restantes ouvirão, temerão, e não tornarão a fazer mais coisa má semelhante a esta no meio de ti. E não o olharás com piedade, alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quando saíres à guerra contra teus inimigos e vires cavalos e carros, um povo mais numeroso do que tu, não os temerás, porque o Eterno teu Deus está contigo. Aquele que te fez subir da terra do Egito. E quando vos aproximardes à luta, o sacerdote se chegará e falará ao povo e lhe dirá: Escuta, ó Israel, vós vos estáis aproximando à guerra contra os vossos inimigos. Não se amoleça vosso coração, não temais, não vos apresseis e não vos quebranteis diante deles, pois o Eterno vosso Deus é o que vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. E falarão os policiais ao povo, dizendo: que o homem que edificou uma casa nova e não a inaugurou, ande e volte para sua casa. Que Samorra na peleja e outro homem a inaugure. Que o homem que plantou uma vinha e não a desfrutou, ande e volte para sua casa. Que Samorra na peleja e outro homem a desfrute. Que o homem que tenha desposado uma mulher e não a tenha tomado, ande e volte à sua casa. Que Samorra na peleja e outro homem a tome. E continuarão os policiais a falar ao povo e dirão: que o homem medroso e mole de coração ande e volte à sua casa, e não derreta o coração de seus irmãos como o seu coração. E quando os policiais acabarem de falar ao povo, designarão oficiais do exército na frente do povo. Sétima Aliá, Deuteronômio 20, 10 a 21, 6. Quando te aproximares de uma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. E se ela se submeter à paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário ou te servirá. E se não fizer paz contigo e te fizer guerra, sitiá-la-ás, e a dará o Eterno teu Deus em tua mão, e passarás todos os seus homens a fio da espada. Mas as mulheres, as crianças, os animais e tudo o que estiver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e desfrutarás o despojo dos teus inimigos que te deu o Eterno teu Deus. Assim farás com todas as cidades que estiverem muito longe de ti e que não forem das cidades destas nações. Porém, das cidades destes povos que o Eterno teu Deus te dá em herança, não deixará com vida todo que tiver alma, mas destruí-los-á
ao Iteu, ao Emoreu, ao Cananeu, ao Perizeu, ao Iveu e ao Jebuseu, como te ordenou o Eterno teu Deus, para que não vos ensinem fazer segundo todas suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Eterno vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não o cortarás. Acaso a árvore do campo é um homem para que seja sitiada por ti? Somente a árvore que souberes que não é árvore que dá frutos, que não se comam, esta poderás destruir e cortar, e construirás baluarte contra a cidade que fizer luta contra ti até sua rendição. Quando for achada uma pessoa assassinada, caída no campo na terra que o Eterno teu Deus te der para herdá-la, sem saber quem a matou, então sairão os teus anciãos e os teus juízes e, dali, medirão o espaço até as cidades que estiverem ao redor do morto. E da cidade mais próxima ao morto, tomarão os anciãos daquela cidade uma bezerra que não tenha trabalhado nem tenha puxado com o jugo. E os anciãos daquela cidade farão descer a bezerra a um ribeiro forte, a lugar que não se lavra nem se semeia, e ali, no ribeiro, quebrarão a nuca da bezerra. E chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, pois a eles escolheu o Eterno teu Deus para servi-lo e para abençoarem em nome do Eterno. E por sua sentença será resolvida toda demanda e toda chaga. E todos os anciãos daquela cidade, os mais próximos do morto, lavarão suas mãos sobre a bezerra, cuja nuca foi quebrada no ribeiro. Maftir, Deuteronômio 21, 7-9. E protestarão e dirão: nossas mãos não derramaram este sangue, e nossos olhos não viram. E os sacerdotes dirão: perdoa a teu povo Israel, ao que remiste ao Eterno, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo Israel. E o pecado daquele sangue derramado lhe será expiado. E tu eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Eterno.